pessoal, estamos aqui em mais uma dica de física. Eu sou o professor Jean Pegoraro, aqui no Verbo Enem, tá? Iremos falar um assunto que é muito pertinente para a prova do Enem, especialmente esse tópico chamado calorimetria. Pessoal, calorimetria, nós vamos começar a analisar que sempre o Enem adora vincular esse conceito de calor. E muitas pessoas têm o conceito de calor erroneamente, tá? No seu dia a dia. Mas antes de falar de calor, eu preciso falar de uma grandeza chamada temperatura. Temperatura, eu acho que todo mundo já sabe um pouco o que é. Essa temperatura, de uma certa maneira, mede o grau de agitação das partículas. Então pensa o seguinte, se isso aqui for um átomo, tá? Os átomos sempre vão estar vibrando. Se esse corpo tiver uma temperatura ambiente, digamos que as minhas duas mãos são os átomos, né? Quanto maior for a temperatura, mais agitado ele vai ser, né? Então maior vai ser esse grau de agitação dele. Se eu começar a resfriar esse corpo, o que acontece? A agitação começa a diminuir. E isso sim é a grandeza chamada temperatura. Tá? Então aqui eu coloquei um corpo frio, pouco agitado, e em relação a um corpo quente, mais agitado. Mas tu tem que cuidar o seguinte, pessoal. Esse conceito de calor tem que ficar muito claro na tua cabeça. Calor e temperatura não são a mesma coisa. Calor, pessoal, é uma energia em trânsito. O calor só existe quando tu tem diferença de temperatura entre dois corpos. Nós vamos estudar umas duas transformações na sequência. Então pensa o seguinte, se eu tiver um corpo que está quente, quando que vai existir calor? Quando eu colocar um corpo frio nesse meu sistema isolado. E sempre esse calor flui espontaneamente do corpo mais quente, ou seja, com maior temperatura, para o mais frio. Tá? Tu tem que cuidar o seguinte, pessoal. Calcular essas formas de calor, calcular a quantidade de calor, tu tem duas, tá? Se mudar a temperatura e não mudar o estado físico, tu estás falando do calor sensível, tá? Esse calor sensível, tu nota, depende da massa do corpo. Quanto maior for a massa, mais energia tu vai ter que dar para aquele corpo, para ele variar a sua temperatura. Depende da massa, da variação de temperatura e também depende desse Czinho, que é o famoso calor específico. O calor específico, pessoal, é como se fosse uma constante, que na realidade não é tão constante assim, mas para o nosso ensino médio está de bom tamanho, tá? É uma grandeza que diz que substância está falando, por isso calor específico. Cada substância tem o seu. Assim como, se não mudar a temperatura, vai ter que mudar o estado físico. E quando mudar o estado físico, tu tem uma outra quantidade de calor, que é o famoso calor latente. Então cuida bastante a diferença deles. Quando mudar a temperatura, tu vai utilizar o calor sensível, que até uma abreviação é o famoso quimacete, tá? E se não mudar a temperatura, o Enem cobrou já. Uma dona de casa coloca uma água para ferver. No momento que a água está fervendo, trocando de estado, não há mudança de temperatura, se eu considerar que é uma substância pura. Aí eu estou na parte do calor latente. Então, mudou a temperatura, calor sensível, famoso quimacete. Não mudou a temperatura, fazendo o corpo trocar de estado, é o famoso quimolesa ou quimala, como tu preferir, tá? Então vamos olhar com mais calma para eles. Aqui, pessoal, eu tenho o calor específico da substância, que eu vou utilizar, né, quando eu for variar a temperatura, que é o calor sensível. Cada substância tem a sua, ok? E esse calor latente de transformação, que é o L, é para te dizer o quê? De qual transformação está saindo? Do estado sólido para o líquido ou do líquido para vapor. Então fica bem claro isso e cuida bastante esse conceito, tá? Ó, famoso calor sensível, quando tu usa? Quando trocar a temperatura, tá? Quando que tu usa o calor latente? Quando trocar de estado. Ok, pessoal? Então, revisa bastante isso que vai estar presente na tua prova. Pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, a nossa dica vai ficando por aqui, tá? Desejo a vocês bons estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.